outro. Eu Oi. espero. Quer pôr outro fone? Eu espero. Não. Não? Tá Então, tudo... então perfeito. Bom, gente, então a gente, graças a Deus, hoje deu para você entrar, porque na terça-feira você não conseguiu entrar, né, aqui no programa. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Eu falei antes de você entrar que eu coloquei no meu blog uma foto que eu achei linda, uma foto sua, não por conta de tudo que você passou, mas eu achei uma foto assim muito tocante, né? E o Edson falou: Rose, eu queria saber o que a Paola sentiu na segunda-feira quando ela foi ofendida. A palavra é tua, vereadora, eu não sei como que é isso, então tá com você agora. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, agradecer o espaço. Na terça-feira, de fato, eu estava na delegacia no momento do programa, né? Então estava ali realizando o boletim de ocorrência, por isso que eu não entrei. Bom, segunda-feira foi tudo conturbado, né? Eu que comecei a legislatura no modo virtual, né? Então comecei a pegar essa experiência de plenário nesses últimos meses, né? Depois do nosso recesso ali em agosto. Então, poucos momentos a gente teve aquela plateia lotada, né? A primeira experiência foi na sexta-feira com a reforma da Previdência. E naquela sessão especificamente, ela já começou atípica, assim, o comunicado de vereadores, que é o pequeno expediente, não aconteceu. Então, a gente já entrou direto na sessão, todo mundo que subia na tribuna era vaiado, era xingado, mas todo momento de cunho político, né? Então, eu tinha subido outras 2 vezes na tribuna, falei com uma certa dificuldade, porque quando tem muita gente falando ao mesmo tempo, é realmente difícil você se concentrar, mas eu consegui fazer o discurso na íntegra. Quando eu subi para falar sobre um conselho, o Conselho de Desenvolvimento da Pessoa da Comunidade Negra, eu percebi que o tom mudou. E aí, na hora que eu percebi que o tom mudou, eu tive muito mais dificuldade para falar. Então, no vídeo, dá para perceber, tem um momento que eu não sei o que eu falei, mas eu dou tipo, não vai sair, assim, não vai dar certo isso. Que é justamente quando eu começo a ouvir as ofensas, né? Então, quando a gente está na tribuna, uma outra coisa, assim, a gente sempre acha que aquilo que a gente está ouvindo não é exatamente aquilo que a gente está ouvindo, né? Então, a gente fica ali negando e tentando dar continuidade. Eu tinha ouvido muito nitidamente mimimi, né? Tinha ouvido outras coisas de fundo, mas eu falei assim, não, deve ser coisa da minha cabeça só, vou tentar aqui continuar. Até que o vereador Zé Carlos me interrompe e vem a confirmação daquilo que está sendo dito, né? Que realmente eram as ofensas raciais. E naquele momento eu fiquei muito abalada, assim, né? Terminar o discurso ali, né? Foi muito difícil, porque eu fui interrompida bem na parte que eu falava do porquê que a gente precisava ter o Conselho da Comunidade Negra, que é por conta do aumento da intolerância religiosa que teve na nossa região, por conta do caso de racismo no trânsito que a gente teve há 2 semanas. E aí ficou meio... Assim, as vereadoras fizeram um cinturão na frente da tribuna para eu concluísse a fala, né, para eu continuasse falando. Em determinado momento, eles começaram a gritar que é liberdade de expressão. E aí eu digo que não, que o racismo, a intolerância, a injúria racial não é liberdade de expressão. Eles são crimes imprescritíveis e inafiançáveis. E aí eu tive a certeza de que a população que estava ali, né, aqueles manifestantes, não estavam gritando... como muitos dizem, né? Sem saber, saiu sem querer, foi a cultura. Não, eles sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. E quando eu desço da tribuna e essa ficha realmente cai, aí vem um sentimento de tristeza muito grande, né? Porque confesso que eu não esperava que isso fosse acontecer nesse momento, no mês de novembro, discutindo o projeto do Conselho da Comunidade Negra. Não esperava que isso fosse acontecer ali da forma que aconteceu. Fiquei muito chateada, assim, um misto de indignação com chateação, até um pouco de raiva, assim, de não ter respondido, né, como outros vereadores fizeram naquele momento, né, da forma mais agressiva. E ali várias coisas passam na nossa cabeça, do tipo, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia ter reagido de outra maneira, né? Então, ainda é muito doloroso falar do que aconteceu. Eu acho que o dia de ontem deu um gás, assim, me deu um pouco mais de força para conseguir voltar para aquela tribuna, que não sabia, né? Terça-feira eu passei o dia inteiro pensando assim, mas será que eu vou conseguir? Será que eu não vou de novo, né? Ficar nessa inércia que aconteceu na segunda-feira?
mas o ato, né, e todos os manifestantes que estiveram ali, todas as mensagens de solidariedade foram muito importantes justamente para isso, assim, para realmente saber que eu não estava sozinha, de que eu conseguiria novamente subir naquela tribuna, exercer o cargo que eu fui eleita. E é isso, Rose. Eu estava ouvindo você, no dia que estava na segunda-feira, eu estava ao vivo ouvindo vocês ali. E a impressão que eu tive, você percebeu que estava rolando alguma coisa, mas você não sabia direito o que tinha te xingado. Mas ao invés, assim, você falou, eu não consegui responder. Mas eu, vendo você falando, eu achei que você foi guerreira de ter terminado o teu discurso e ainda ter cantado no final. Porque você ainda cantou 3 músicas, foram 3, né? Foi um rap, um samba, o outro eu não lembro, mas foram assim, e eu falei, gente, eu acho que eu estaria chorando, né? Mas você foi guerreira, eu achei você guerreira, e eu achei que o fato de você ter terminado daquele jeito foi muito mais, assim, importante e falou muito mais do que se você tivesse xingado, respondido com outra ofensa, entendeu? Então não foi de propósito, você já tinha planejado terminar daquele jeito e você seguiu em frente, foi isso? Então, mas na verdade aqueles momentos não estavam no final da fala, né? Estavam em outras posições. Então, mas eu queria muito dizer que o povo negro, a gente se expressa através da cultura, da arte, né? E a música é o maior símbolo disso, né? O maior símbolo das nossas tradições. E aí eu cantei o samba, né? Eu canto das 3 raças. É um funk que é aquele eu só quero é ser feliz, né? E ali errei um pouco a letra na hora, estava bem nervosa. E um rap também, justamente por aquilo que aconteceu na nossa cidade, né? Com relação à cultura. Então eu acho que é importante aí pontuar que as músicas de Mano, né? São nossa expressão cultural. E aí foi isso que eu queria dizer, né? E aí eu falei assim, bom, para terminar, né? Para ocupar meu tempo aqui, né? E as vereadoras ali na frente, justamente assim, tenha força para concluir o seu discurso. Achei que eu precisava fazer isso para realmente para fazer aquilo que eu tinha me proposto, né, que é defender o conselho da comunidade negra. E a comunidade negra tem nas nossas tradições a música, o canto, toda a cultura, a arte, e é fundamental a gente divulgar também. Tá certo. Edson. Paola, bom dia. Primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com você. Eu acho que eu até choquei a Rose no começo da semana, quando a gente estava discutindo isso, Paola, porque eu disse assim para... Eu falo isso para a Rose, que eu já conheço a Rose há muito tempo, então não foi nenhum desrespeito, mas foi a liberdade que eu tenho de falar para ela. Eu falei para a Rose, Paola, vocês brancos podem até imaginar, mas nunca vão sentir na pele o que é essa questão do racismo, do preconceito, né, da injúria racial. Vocês duas são muito novas e não vão saber disso que eu vou falar agora para vocês, mas no início do século, o Fluminense Futebol Clube do Rio de Janeiro, gosto muito do futebol, sou ligado a essa área, o Fluminense ganhou o apelido de pó de arroz. Por quê? Porque era proibido que jogadores negros vestissem a camisa do Fluminense e para clarear um pouco a pele, eles passavam pó de arroz para a pele ficar um pouco mais clara, para eles poderem ser aceitos com a camisa do Fluminense. Cara, esse negócio é muito antigo, eu não sei quando é que nós vamos acabar com isso, eu não sei quando é que isso vai terminar. Tenho discutido com a Rose, a esperança é que a população melhore, que as novas gerações encarem as pessoas como pessoas e não as diferenciem pela cor da pele, mas tá difícil, é uma coisa estrutural, isso não acaba. E aí a pergunta que a Rose fez no início foi, eu disse assim, olha, eu queria saber o que foi que ela sentiu na hora. A Rose falou, não, ela foi bem, ela tirou de letra, mas eu tô vendo que a gente acusa o golpe, porque é uma coisa rasteira. Eu costumo comparar o crime do racismo, da injúria racial, como se fosse um adultério. Sabe por quê? Porque o adultério, você não olha para o homem ou para a mulher e já fica com desejo, já sai. Não, uma coisa engendrada. Você manda um bilhete, depois você conversa, depois você espera na saída, depois você vai para o cinema, depois você pega um jantar. É uma coisa planejada. E o racismo, para mim, é uma coisa planejada, é uma coisa estrutural. E assim, na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela solta uma frase. Depois ela vai dizer, não era bem isso que eu quis dizer. Mas é sim, tanto quis dizer que disse. Não é, Paula?
Exatamente. Depois tentaram ali modificar a frase, falar que era preta, não preta. Então, a todo tempo, né, até ontem mesmo na sessão, falou assim, não foi isso que aconteceu, a esquerda que está inventando. E todas essas passadas de pano, né, são justamente para descaracterizar ali o que aconteceu na segunda-feira, né? Até mesmo no dia, o vereador Nelson Orsi subiu na tribuna e falou que para inflamar aquela torcida, mesmo depois a gente ter o Zé Carlos ter parado a sessão, a gente ter ido para a sala VIP, a gente ter conversado com o chefe de segurança, com a comandante da guarda, a gente com todos os vereadores, do tipo, vamos acalmar os ânimos, vamos segurar tudo mais, vamos terminar a sessão, porque a gente tem muitas coisas importantes para encaminhar, inclusive requerimentos de urgência com relação ao dia 20 de novembro, né, Medalha Zumbi dos Palmares. Então, vamos acalmar os ânimos ali. Ele ainda sobe na tribuna para falar que isso é vitimismo, assim. Então, a gente percebe que esse racismo, né, como o Edson trouxe, ele é uma coisa planejada, né? Eles gritaram, assim, a liberdade de expressão durante a minha fala ainda. Então, é uma coisa planejada, é uma coisa que eles sabem que eles estão fazendo. Eles acreditam que eles podem ofender uma pessoa, eles podem diminuir uma pessoa pela cor da pele. E, infelizmente, isso não é recente no Brasil. Mas a diferença é que hoje a gente tem leis que realmente buscam punir essas pessoas. Por isso que eu fiz questão de realizar o boletim de ocorrência. Estamos investigando todo o caso, tentando identificar todas as pessoas. Já tem algumas suspeitas de quem são as pessoas. Ontem o vereador Jorge Schneider foi para a tribuna e disse que ele sabe quem é, que ele vai testemunhar. Eu até conversei com o delegado ontem, o Oswaldo Dias, que já determinou quem é o delegado que vai investigar o caso. Você acha que vai conseguir punir quem fez? Você acha que é possível? Porque no dia antes eu estava conversando com as pessoas da Câmara e o grande receio é que o fato de algumas pessoas estarem de máscara poderia ter a impossibilidade de identificar. Então, eu fiquei surpresa ontem quando o Schneider usou a tribuna e falou, eu sei quem é uma mulher e eu sei quem é ela. Você acha que isso demonstra aí que vai dar para achar o culpado e vai ter punição? Sim, sem sombra de dúvidas. Uma das coisas que eu tentei fazer na segunda, né, meio ainda tentando absorver tudo aquilo que tinha acontecido, era como os vereadores estavam mais próximos da plateia. Quando está próximo da plateia, você consegue saber de onde está vindo o som. A dificuldade está quando está em cima da tribuna, né, por conta do reflexo e tudo mais, e das máscaras. Mas, reassistindo as imagens, é possível ver vários gestos sendo feitos. E essas pessoas, né, em alguns momentos elas estavam com máscara, mas tinham diversos outros momentos que elas estavam sem máscara. Então, por isso que a gente pediu todo o histórico da sessão. Porque aí a gente consegue assistir a sessão inteira, ver ali, identificar de fato o rosto das pessoas. E aí, se ela está com máscara no momento da minha fala, né, mas a gente consegue identificar através dos olhos, né, quem foi. E se estava mais próximo, você consegue identificar de onde veio o som. Com a fala do vereador Schneider ontem na tribuna, isso facilita bastante a identificação, né? Porque agora a gente já consegue saber não só mais ou menos o local, mas qual o momento do vídeo procurar e quais pessoas olhar, né? Um perito foi contratado pela Câmara também, que já tem as duas que tem algumas suspeitas, né? De possibilidades ali, e juntando tudo isso, de fato, é possível identificar os autores. Então, eu estou muito otimista que vai haver uma punição, que vai ser um exemplo para a cidade de Campinas de que o racismo não é simplesmente liberdade de expressão, que sim é um crime e que tem que ser punido sim. Então, estou muito otimista de que a gente vai conseguir fazer isso o mais rápido possível. Paola, nós tivemos, como você colocou, dois eventos no mês de novembro, que é o mês da consciência negra, né, celebrado o mês da consciência negra. O primeiro foi da secretária de Cultura, Alexandra Caprioli, que estava no carro e ela emitiu uma frase dizendo que adianta ter Porsche se você ouve música de Mano. Depois ela gravou um outro vídeo dizendo que foi uma frase infeliz, que ela não é racista, aquela coisa toda, e teve o teu caso. Você acha que diante desses dois casos, Campinas vai conseguir avançar
no combate ao racismo, o que pode surgir desses dois casos para que a gente possa ter mais consciência e ser uma sociedade mais justa em relação a essa questão racial? Eu não tenho dúvidas, né, de que a gente vai conseguir avançar na discussão racial aqui na cidade de Campinas, que a gente vai conseguir avançar, inclusive, em políticas públicas, né, um fortalecimento nos meios, né, de enfrentamento a esse racismo. Talvez a necessidade da gente ter implementado uma delegacia especializada, talvez ampliar ali o centro de referência. E, infelizmente, esses casos tomaram proporções e dimensões no mês de novembro, né? Que é um mês que muita gente, praticamente todo mundo, começa a falar um pouco da consciência negra. Não sei se é infelizmente ou felizmente, né? Mas a gente consegue, né, através de toda essa dor que eu passei, começar a pensar, né, em todas as outras pessoas que não têm as mesmas possibilidades, que não têm a mesma visibilidade, né? Onde o caso simplesmente acaba virando muitas vezes uma demissão, né, porque você não tem como ali reagir contra o seu chefe, ou então acaba virando um trauma ainda maior, né, de você simplesmente chegar em casa, ficar chorando e não conseguir realizar o boletim de ocorrência porque não tinha testemunhas, né, e nem imagens, nem filmagens, nem arquivos com o nome e foto das pessoas, né. Então, é fundamental que a gente torne desse momento um momento de luta, que a gente consiga construir políticas públicas municipais de enfrentamento ao racismo e, quem sabe assim, ser um exemplo, não só de combate, mas também para essas pessoas que acham que pode dizer o que elas querem, né, o que elas pensam, de que isso é um crime e que elas, pelo menos, se sintam constrangidas a próxima vez que elas forem discriminar alguém pela cor da pele, ou pelo gênero, ou pela orientação sexual. Essa foi a primeira vez... Edson, só vou fazer mais uma pergunta e passo para você. Essa foi a primeira vez que você sofreu uma ofensa racial? Ou você já passou por esse tipo de experiência? Já tinha passado por esse tipo de experiência, mas em outras proporções, né? Eu sempre conto um caso da época da faculdade, onde a gente estava sentada numa mesa conversando, assim, né? Fiz engenharia de computação. Então as pessoas falam assim, você asiático tem cara de médico, você que é mais branquinho, assim, tem cara com cabelo mais claro, tem cara de ser da arquitetura. E aí a menina virou para mim e falou assim, você tem cara de empregada. Então, mas foi num outro contexto, entende? E aí depois esse ano também teve o caso de um funcionário que marcou comigo no plenário da Câmara para colocar minha digital, porque a gente ia voltar para presencial, aquela única sessão que a gente teve no dia 22 de fevereiro, né? E aí ele na hora falou assim, não sei o que está acontecendo, não. E aí eu tive que ser atendida por um outro funcionário, né? Então, mas são casos, assim... Como eu posso dizer? Talvez esse é o racismo do dia a dia, que é a piada, que é esse constrangimento. Não foi essa forma mais violenta, né? De ser impedida de falar, de realmente ter essa dificuldade de continuar. Principalmente enquanto figura pública, foi a primeira vez. Eu não imaginei que isso fosse acontecer naquele espaço. Né? Eu imaginei que isso fosse acontecer em algum momento, mas achei que fosse acontecer fora do ambiente da Câmara, né? Então, por uma série de razões, né? Então, por aquilo ter acontecido ali, assim, eu realmente não estava esperando, né? Então, realmente me marcou muito. Paola, isso que a gente está falando aqui de ser estrutural, até eu não sou muito de ver novelas, mas nas novelas você vê que o negro também era retratado ou como motorista ou como chefe de cozinha, né? Nunca é um empresário, né? Agora, e seus pais, seus familiares, eles esconderam esse lance de racismo de você? Você percebeu alguma coisa quando você é nova ainda, mas quando você era mais nova ainda, você sabia que tinha alguma coisa diferente? Alguém tocou nesse assunto com você? Ou você sentiu na pele essa primeira vez aí na faculdade, como você citou? Não, o tempo todo, né? A mãe sempre tem aquela orientação básica de não corra, ande sempre com o documento. Para você ser, no mínimo, você tem que fazer o dobro para ser igual,
né? Então, isso sempre teve ali na minha vida, né? Eu sempre, com relação ao cabelo, também durante muitos anos eu fiz ali algum tipo de química no cabelo por N motivos, né? Então, assumir o cabelo depois mais pra frente. Então, todos esses pequenos momentos, eram corriqueiros, assim, né? Aquela coisa assim, um dia você está voltando da escola, da faculdade, à noite alguém muda de calçado. Então, isso a gente passa diariamente, assim, isso vai acontecendo. Mas a gente vai internalizando, né? A gente fica triste no momento, mas você simplesmente continua em frente e segue seu caminho, né? Então, esse racismo, né, que é o do dia a dia, sempre passei, sempre enfrentei, mas dessa forma, né, como eu disse, tão violenta, foi a primeira vez. Nunca foi escondido de mim que isso existia. Minha mãe é professora, então sempre tinha essa questão, né, na escola, no estudo, na faculdade, né, conforme a gente ia evoluindo aí o grau de escolaridade, sempre ele também, o racismo ia evoluindo, porque as pessoas acham que nós negros não podemos nem fazer faculdade, né? Então, quando você conclui ali o ensino médio com notas minimamente razoáveis, as pessoas já começam a te olhar torto. Então, tudo isso a gente vai sentindo, né, conforme os anos vão passando. Eu conheço uma pessoa, Paola, negra, que também não gosta de brancos. Você acha que a humanidade não deu certo, Paola? Não sei. Não sei se a humanidade não deu certo, mas, sem sombra de dúvidas, tem nosso país um sentimento de que existe essa superioridade de raças aí, que para mim não faz o menor sentido, né? A gente tem que lembrar que o Brasil foi nos últimos países aí a abolir a escravatura, a cidade de Campinas foi uma das últimas cidades a aceitar isso, né? Então a gente vê os resquícios desse momento da nossa história ainda nos dias de hoje, ainda em 2021, infelizmente. Bom, eu acho que é isso. Tem mais perguntas, Edson? Tem alguma coisa de ouvintes para ela? Não? Não tem nada de ouvintes. Os ouvintes estão curtindo o friozinho hoje. Ah, é? Paola, eu quero agradecer, né, o tempinho que você deu aí pra gente, dizer que na segunda-feira, enquanto eu ouvia, eu fiquei muito admirada mesmo, assim, mesmo você abalada, você conseguiu chegar até o final do teu discurso, eu fiquei emocionada, né, e na verdade eu trabalhei, você me fez trabalhar até as 11 da noite, vou mandar hora extra para você pagar. E é caro, viu, Paola? Apronta a carteira aí que é caro o negócio. Eu tive que trabalhar até tarde. E aí eu comentei com a minha filha, né? E aí, enquanto estava acontecendo, eu estava comentando com a minha filha do que estava rolando. Assim, minha solidariedade para você. E os microfones aqui da Rádio Bandeirantes estão abertos para você. E vamos tentar diminuir esse racismo que existe no nosso país. Não, quero agradecer muito pelo espaço, pela solidariedade de todo mundo, todos os ouvintes. Várias pessoas mandaram mensagem, foram ontem na Câmara também. E isso realmente foi para continuar, para levantar a cabeça. Quero agradecer pelo espaço também, porque assim a gente consegue criar políticas públicas para combater esse racismo na nossa cidade. Então, cada uma de vocês está sendo muito importante para esse momento. Para mim, pessoalmente, né, conseguir continuar nessa caminhada, mas também para todas as pessoas que são vítimas diariamente de racismo no nosso país, saber que isso começou a mudar, né? Então, toda a visibilidade, eu acho que é importante para as pessoas entenderem que você tem que fazer o boletim de ocorrência sim, tem que ir atrás do seu direito e buscar justiça o tempo todo. Muito obrigada, viu?